Olá, Cassiano Bittencourt, pela Visão do Estrategista. Hoje, para falar do resultado do terceiro trimestre de 2019 da Grendene, tá? No vídeo do trimestre passado, segundo trimestre de 2019, foi um vídeo bem falando ali da gestão. E agora, o que a gente começa a ver ali nessa fabricante de calçados é o quê? O início, aparentemente, né? O início de uma pequena mudança de foco da gestão, da diretoria. E isso eu vejo como super positivo, porque naquele momento estava bem incomodado com a forma como a diretoria estava levando, e agora a gente começa a ver ali o que? Primeiramente, uma melhoria operacional, tá? Causada principalmente pela redução do custo do produto vendido e redução das despesas operacionais, isso daí sem o não recorrente e sempre em relação a percentual que representa da receita líquida, né? Senão não tem muita diferença. Se a gente tem a redução do CPV ou da despesa operacional sem levar em consideração a redução na receita líquida, não faz muita diferença. Isso daí torna válida a análise das contas que a gente não fez no último trimestre, né? Porque era muito mais uma questão da gestão e da forma que a empresa estava alocando capital do que propriamente as contas, que tinham ido muito mal no trimestre passado. Porém, a gente vê ali a continuidade do que? A empresa muito alocada ainda em ativos financeiros, e aí eu falo de investimentos financeiros, tá? E com rendimento analisado menor do que o que a gente teve no trimestre passado. Então, ao mesmo tempo que ela está fazendo ali um movimento que parece ser para melhoria operacional do negócio dela, que é a produção, a fabricação de sapatos, de calçados, ela está mantendo ali um pé naquele campo de investimento financeiro que é justamente o que me incomoda. Tá? Então, passando para a análise das contas, a gente vê ali que a receita bruta, para a gente ter uma noção, né, do que é a empresa, 82,5% no mercado interno, tá? 17,5% no mercado externo, então um percentual pequeno de exportação. A gente vê que as vendas são afetadas negativamente, tá? Isso daí no trimestre, pior ainda se a gente olhar os 9 meses, mas negativamente no trimestre. Mercado interno com redução de pares e redução de preço, não tão agressivas, mas com redução nos dois. E no mercado externo, um aumento de pares considerável, de pares vendidos, mas uma redução muito forte no preço. Então, possivelmente, uma redução do preço para ganho de mercado, tá? Que acabou ali afetando, no geral, a venda dela de uma forma negativa. Tá? Então, a receita líquida a gente vê ali com uma queda de 2,8% versus o terceiro trimestre de 2018. Mesmo assim, mesmo com essa redução aí de volume vendido, a gente vê o EBITDA sem o não recorrente, né? Porque é mais importante saber o que a empresa está fazendo com um crescimento de 13,3% versus o terceiro trimestre de 2018. E esse crescimento, obviamente, aí vai causar um aumento da margem. Tá? Essa margem vai parar em 22%, desculpa, nesse trimestre versus 18,9% no terceiro trimestre de 2018. Então, uma melhoria considerável na margem. Tá? Quando a gente olha ali 9 meses versus 9 meses do EBITDA, sem o não recorrente, a gente vê uma queda de 29,8%. Então a empresa parece estar querendo fazer um movimento, dependendo da consistência disso, um movimento de melhorar ali a operação. Tá? Essa melhoria operacional vem refletida também no lucro líquido, que tem um crescimento de 14,3%. Isso daí é o lucro líquido sem os não recorrentes, né? Justamente para ver o que é de fato lucro feito pela operação. E ali vale a pena levar em consideração também, tem um pedaço considerável, aquele pedaço de ganho dos investimentos financeiros. Então, assim, não é tudo operação, é um pedaço operação, um pedaço ganho financeiro do ativo lá investido, que a gente comentou no vídeo passado, vai comentar aqui também. E aí a gente vê que essa melhoria operacional é causada principalmente ali por uma redução generalizada, tanto em custos, e aí eu estou falando do custo do produto vendido, quanto nas despesas operacionais, tá? De vendas gerais, de marketing, quando olhado em relação à receita líquida. Tá? A gente tem que acompanhar o que? A capacidade da empresa de manter essa redução para os próximos trimestres. Então é isso daí que me deixou curioso. Tá? Ela está fazendo ali um movimento que é interessante na direção de melhoria operacional, mas eu quero saber o quanto aquilo ali o quanto aquilo ali é só um momento que aconteceu agora de sorte, ou o quanto aquilo ali é de fato uma sequência de atitudes de melhoria operacional que vão se perpetuar para os próximos trimestres. Tá? O resultado, então, sem questionamento, é positivo quando comparado com o resultado que a gente teve no segundo trimestre de 2019, que foi muito, muito negativo, né? Então, não tem como negar isso. Porém, a empresa continua com uma posição forte ali nos investimentos financeiros. A gente vê que ele está ali em 2,14 bilhões de reais em investimento financeiro, aproximadamente a mesma coisa que o segundo trimestre de 2019. Tá? O rendimento analisado do terceiro trimestre de 2019, daquele dinheiro que está investido, caiu ali para 6,7%,
pior do que os 8,27% do segundo trimestre de 2019, então uma coisa mais casada, ali, mais próxima do que a gente está vendo receber aí em renda fixa hoje em dia. E eu acho que, assim, casado com essa questão do investimento financeiro, vale a pena a gente observar a melhoria operacional e o investimento financeiro, para onde é que vai isso, né? Se o foco vai de fato mudar para a operação ou se vai continuar ainda muito pesado ali nos investimentos financeiros que a empresa tenta. O fluxo de caixa, que era um ponto que eles citaram como positivo no último trimestre, agora tem ali uma evolução no trimestre, quando a gente compara, né, os 6 meses, o acumulado 6 meses do trimestre passado, os 6 meses desse ano, com os 9 meses desse ano, que é o acumulado como é feito o fluxo de caixa da empresa, a gente vê que teve um fluxo de caixa positivo de 55 milhões, não é ruim, mas é consideravelmente menor, justamente pelo aumento do financiamento ao cliente, tá? Voltando ali para a operação, como comentado no segundo trimestre de 2019, aquilo que tinha feito ela puxar um fluxo de caixa positivo muito forte, à medida que a operação vai melhorando, que ela vai operando mais, aquilo ali vai voltar e vai acabar chupando aquele caixa de novo, como eu comentei no vídeo do segundo trimestre de 2019. Esse aumento do financiamento para o cliente através do contas a receber é positivo, tá? Mas é positivo se ela souber usar. Então a gente tem que justamente, novamente eu reforço, o acompanhamento de como é que vai ser esse movimento nos próximos trimestres. Tá? Então, para finalizar, o problema que eu tinha com a empresa no segundo trimestre de 2019 era com a gestão. Essas mudanças que a gente teve aí de melhoria operacional me deixam curioso com relação à continuidade de como vai ser, se isso foi só pontual desse trimestre, ou se de fato tem ali um plano de foco na operação. A teleconferência foi bem sucinta, deu pouquíssima pista de para onde é que vai esse negócio e foi muito diferente da teleconferência que eu comentei no segundo trimestre de 2019. A gente ainda tem um caixa muito focado ali em investimento financeiro, que eu acho que ainda é um movimento muito não positivo para a empresa, acho que ela deveria estar voltada mais para a operação dela, como eu comentei, mas agora com essa melhora operacional é possível que a gente veja a gestão dando um foco maior para a operação da empresa em si e não tanto para o investimento financeiro, tá? Como fonte de dividendo, eu não vejo muito interessante. Durante a teleconferência, inclusive, foi comentado que o dividend yield estava batendo ali em 2,7% e o payout em aproximadamente 50%, 52%. É algo que você consegue muito maior em operações que estão muito mais tranquilamente amarradas, como, por exemplo, transmissão elétrica. Então, não veria por que entrar aqui por dividendo. Tá? Eu não tenho interesse, tá, nesse momento no papel, mas os dois pontos que eu estou bem curioso para acompanhar à medida que vai passando aí os próximos trimestres é o quê? O que vai ser feito com aquele caixa de investimento? Tá? O que eles vão fazer com aquilo ali? Se aquilo ali vai ser reinvestido na operação ou não? E aí daí a gente vê para onde é que vai. E qual é a consistência da redução dos custos e despesas operacionais para justamente ver o quanto aquilo ali foi só um susto de momento ou o quanto aquilo ali de fato é um plano consistente que a empresa está colocando para melhoria operacional que vai refletir positivamente nas margens consistentemente. Tá com dúvida? Eu estou sempre no @investircomsim. Respondo direct message sem nenhum problema. Só me procurar lá e vale lembrar de se ver na próxima análise e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe.